Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as eleições municipais que ocorrem neste domingo, dia 6 de outubro. Escutamos o companheiro Walid Irabá, da FEPAL, que trata de um ano do conflito de Israel contra a Palestina, que nesse momento se expande para outros países do Oriente Médio. E falamos ainda da necessária campanha de solidariedade e apoio à companheira Célia Tavares, candidata do PT à Prefeitura de Cariacica, que nesse momento tem sofrido ameaças contra a sua integridade física e a sua vida. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando sobre o cenário internacional. Afinal de contas, no próximo dia 7 de outubro, segunda-feira, nós completamos um ano do mais recente conflito entre Israel e o povo palestino, que nesse momento se expande também para outras regiões do Oriente Médio. Exatamente um ano que nós temos visto esse conflito se alastrar. Na verdade, se configura um verdadeiro processo de genocídio do Estado de Israel contra o povo palestino. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos o companheiro Walid Irabá, que é presidente da FEPAL, Federação Árabe Palestina, aqui no Brasil. É o Walid que a gente escuta a partir de agora. Agora, dia 7 de outubro, teremos um ano do primeiro genocídio televisionado da história. O genocídio palestino sobre a população palestina residente em Gaza. Importante destacar que é a primeira vez na história humana que as pessoas comuns em todo o planeta recebem imagens ao vivo de pessoas sendo dizimadas, de pessoas submetidas a uma limpeza étnica, a uma solução final. Isso nunca havia acontecido. As pessoas tomaram conhecimento de genocídios, às vezes décadas depois que eles aconteceram, ou, quando pouco, somente após o término das guerras, dos conflitos que levaram a esses genocídios, que produziram esses genocídios passados. Mais do que isso, agora, as próprias vítimas do genocídio filmam o seu próprio extermínio e o comunicam ao mundo. Este genocídio, é preciso dizer, não é apenas um ato israelense. É um ato, acima de tudo, ocidental e, mais acima de tudo ainda, estadunidense. 80% das armas que eliminam os palestinos em Gaza são estadunidenses, sistemas idem, munições idem. A imunidade política e diplomática idem. Inclusive, mesmo que Israel, sob julgamento na Corte Internacional de Justiça pelo crime de genocídio. Isso vem desde o final na admissão da petição da África do Sul, desde o final de janeiro deste ano, com ordens para cessar os atos de genocídio que não cessaram até agora, e de lá para cá temos pelo menos mais 30 mil vítimas exterminadas. Também, desde o final de março, uma resolução da ONU, do seu Conselho de Segurança, determinando um cessar-fogo. De lá para cá, não só não foi implementado o cessar-fogo, como muitas coisas piores aconteceram naquele tempo. A maior destruição de hospitais de todos os tempos. A maior destruição de infraestrutura de todos os tempos, a maior destruição de escolas de todos os tempos, a maior destruição de infraestruturas da ONU de todos os tempos, a maior destruição dos sistemas de água e tratamento de esgoto de todos os tempos. Enfim, nunca se viu tamanha destruição, ao ponto de os europeus afirmarem, na palavra de Joseph Borrell, que é o alto comissário da União Europeia para Relações Exteriores, dizer ainda em janeiro deste ano que a destruição que havia em Gaza já superava a destruição da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando vivíamos apenas 3, 4 meses do genocídio e do ataque genocidário israelense, a destruição já superava a de 6 anos da Segunda Guerra Mundial. O mais obsceno disso é o nível de matança. São, até agora, considerando os 10 mil desaparecidos sob escombros, 52.400 exterminados em Gaza. Isso equivale a 2,5% da demografia deste território. Equivaleria a 5 milhões no Brasil e a perto de 18, 19 milhões na demografia europeia de hoje.
para a geografia da Segunda Guerra Mundial. Mais do que isso, nós estamos diante de um relatório apresentado em artigo na revista The Lancet, que acredita que para cada uma morte decorrente de efeitos bélicos diretos, outras 4 já estariam determinadas para acontecer. The Lancet, quando publica este artigo, a 5 de julho, estimava em 186 o número de mortos na Palestina, em Gaza. Considerando que agora temos, desconsiderando os 10 mil desaparecidos, 42.400 exterminados, e multiplicarmos isso por 5, estamos falando da assustadora cifra de quase 215 mil mortos. Isso dá quase 10% da demografia de Gaza, equivaleria a assustadores 20 milhões no Brasil e equivaleria a assustadores 75 milhões na Europa. Isso em menos de um ano. Se nós considerarmos os 6 anos da Segunda Guerra Mundial, nós teríamos que Israel exterminaria o equivalente a mais ou menos 440, 450 milhões na Europa de hoje. É por isso que todos já dizem que esse é o maior genocídio, o maior extermínio em guerras e genocídios de todos os tempos, superando o do período da Segunda Guerra Mundial na totalidade dos números. A cidade mais destruída na Europa daquele momento teve destruição equivalente a 75%, 70%. Atualmente, em Gaza, a destruição pode estar na casa dos 80%, em muito menos tempo. A matança de crianças agora é de perto de 42%, 45% do total de pessoas exterminadas em Gaza. Então, diante disto, são perto de 22 mil as exterminadas, considerando as desaparecidas sob os escombros. Isso dá mais ou menos 9.800 crianças exterminadas em Gaza em menos de um ano para cada 1 milhão de habitantes. Na Europa, na Segunda Guerra Mundial inteira, foram 2.813. Quando deu 2 anos da guerra Rússia e Ucrânia, em fevereiro deste ano, eram 2,5 crianças por milhão de habitantes. E, segundo o Save the Children, todas as guerras do mundo havidas de 2019 a 2022, o número de crianças mortas por 1 milhão de habitantes equivaleu a 1,4. Ou seja, não há equivalência no extermínio de crianças. O extermínio de mulheres, temos que está hoje na casa de 12 mil mulheres palestinas em Gaza, perto de 20% ou um pouco mais de 20%, 25% até, do total de exterminados. 1.500 delas exterminadas grávidas. 300% é o aumento do aborto involuntário. Perto de 60 mil mulheres palestinas de Gaza devem dar à luz nos próximos 9 meses, sem hospitais, sem remédio, sem água, sem comida, sem casa. Tudo isso leva a crer que está em andamento um extermínio que visa atingir, com a morte de mulheres, os ventres, e visa atingir, com a morte de crianças, os que saíram anteontem dos ventres. Consequentemente, há um plano de extermínio impedindo a reprodução da sociedade palestina, provocando seu colapsamento. Isso nunca foi visto na história humana. E comparando com a maior limpeza étnica, que foi a da Palestina para nascer Israel, de 17 de dezembro de 47 a outubro, novembro de 1951, quando dos 78% do território palestino tomado naquele momento para se tornar Israel pela força, 88% dos palestinos foram limpados etnicamente. E naquele momento em 4 anos. Pois agora em Gaza, em menos de um ano, temos que entre exterminados e limpados etnicamente, quer dizer deslocados, temos 91,5%. Supera a maior limpeza étnica de todos os tempos, a da própria Palestina. A destruição naquele momento foi de 69%, quer dizer 531 localidades das 771 ocupadas. Neste momento, a destruição em Gaza ultrapassa os 80% em muito menos tempo, 1/4 do tempo. Os mortos naquele momento foram de 15 mil, agora estão na casa dos quase 52.500, ou seja, mais de 3 vezes e meia a quantidade de mortos naquele momento. Nós estamos diante, portanto, de um extermínio épico, apocalíptico, bíblico. E tudo isso diante do silêncio da comunidade internacional. E agora Israel quer ampliar este conflito, quer ampliar a guerra no Oriente Médio. É bom lembrar que Israel justifica na sua narrativa oficial e farsesca que a limpeza étnica na Palestina foi resultado de uma pseudo-guerra, a aludida guerra árabe-israelense. Neste momento, a tentativa de ampliar a guerra para o Oriente Médio é criar um clima para a limpeza integral e definitiva, uma solução final na Palestina, que, além do mais,
há dois elementos fundamentais que contextualizam o momento atual da busca de Israel de realização dos seus objetivos, dentre eles, claro, o de limpeza étnica integral na Palestina. O contexto que utilizaram para justificar a limpeza étnica de 47 a 51 foi o de que teria havido uma guerra árabe-israelense, guerra que teria sido provocada pelos árabes e que teria sido uma guerra para impedir que Israel existisse. Claro que isso é uma farsa, porque houve o início de uma guerra provocada pelas gangues armadas sionistas a 17 de dezembro de 47 para limpar etnicamente a Palestina, bem como, claro, é preciso dizer que Israel não foi criado pela ONU, mas se impôs pela força, se autoproclamou. Mas eles usam aquele contexto para alegar que neste contexto de guerra é que se realiza a limpeza étnica. E neste momento, a conflagração maior visa a este contexto novamente, ou seja, com uma pseudo-guerra, limpar etnicamente a Palestina. O segundo elemento neste contexto mais atualizado é ocupar o norte da faixa de Gaza, impedindo que a população que ali persiste, ali esteja, e para garantir isso, bloquear o território, esta parte do território, à ajuda humanitária. Com isso, expulsar os que ali estão pela fome e pela impossibilidade de seguir ali. Ocupar o território a pretexto de segurança, eventualmente colonizá-lo. Por que é importante o norte de Gaza? Porque ele é que dá para as costas de Gaza, onde está a grande reserva de gás, cuja riqueza está estimada entre 500 bilhões de dólares e 900 bilhões de dólares, para ser roubada aos palestinos e explorada por Israel e seus sócios, especialmente Inglaterra e Estados Unidos. E o mesmo no Líbano, ocupando o sul do Líbano, tal qual sempre foi pretendido, mesmo antes da autoproclamação de Israel ou do sionismo e autodenominado Israel em 1948, porque o sul do Líbano é o que dá para a reserva gasífera nas costas atlânticas libanesas. Consequentemente, o projeto é, a um só tempo, aquisição territorial, limpeza étnica e conquista de riquezas gasíferas que, somadas, ultrapassarão $1 trilhão. Valeu, Alid, obrigado, companheiro. E, gente, importante destacar toda a solidariedade ao povo palestino e a defesa da paz. Nesse exato momento que a gente tem visto uma escalada do conflito, principalmente pelas ações praticadas pelo Estado de Israel. Ações terroristas, como, por exemplo, os ataques por meio de pagers e walkie-talkies na última semana, depois os ataques diretos contra o sul do Líbano, agora uma ofensiva terrestre. O fato é que o Estado de Israel, sob o comando do Benjamin Netanyahu, deseja a guerra e tem agido para que ela se espalhe. Não há, nesse momento, por parte deles, uma perspectiva de paz. E é em busca da paz que nós temos que dedicar todas as nossas forças e energias, manifestando solidariedade ao povo palestino e às vítimas desse conflito que, nesse exato momento, precisam receber todo o apoio e toda a ajuda. A defesa da paz não pode ser uma bandeira vazia e, infelizmente, como nós vimos, objeto de retórica, como tem sido feito por alguns países, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia das Nações Unidas. Existe um caminho muito tortuoso nesses tempos de guerra que nós estamos vivendo. Por isso, mais uma vez, toda a nossa solidariedade ao povo palestino, à resistência e à defesa da paz. Uma paz que, para se consolidar, precisa vir acompanhada da devida responsabilização daqueles que foram responsáveis pela escalada do conflito, da guerra, e em especial daqueles que nesse momento comandam a operação de guerra através do Estado palestino e dos seus apoiadores nos Estados Unidos. Esses indivíduos, essas pessoas precisam ser devidamente responsabilizadas. E pessoal, dito isso, a gente começa a falar aqui agora do cenário nacional. Afinal de contas, nesse domingo, dia 6 de outubro, nós temos o dia da eleição municipal. Depois de 45 dias de campanha, algumas semanas de pré-campanha, finalmente chega o dia de ir até a urna. E como nós falamos nas edições mais recentes do podcast, aqui na região Nordeste, por exemplo, nós temos algumas boas perspectivas para o PT, principalmente nas capitais dos estados do Piauí, do Ceará e do Rio Grande do Norte.
Os companheiros Fábio Novo, Evandro Leitão, Natália Bonavides pontuam muito bem nas pesquisas com chances reais de ir ao segundo turno e talvez, inclusive, liderando o resultado da eleição. Mas, obviamente, de hoje até domingo é preciso que a militância não pare. É preciso muita campanha, virar voto e mobilizar as pessoas para ir votar 13 na urna. O cenário também é favorável em outras capitais do país, como é o caso de Goiânia, com a companheira Adriana Corse, de Porto Alegre, com Maria do Rosário, em Campo Grande, com a Camila Jara, enfim, existem em diversas capitais do país perspectivas positivas para o PT. Em médias cidades e em pequenas cidades, o PT também apresentou uma quantidade de candidaturas que está conseguindo mobilizar. Mas como nós já falamos aqui, o cenário é muito difícil. Como podemos ver, por exemplo, através de São Paulo, onde o PT apoia Guilherme Boulos, do PSOL, é possível tanto que nós consigamos levar o Boulos ao segundo turno, mas também a operação da direita é para que o segundo turno seja entre a direita e a extrema-direita, os dois candidatos do bolsonarismo, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Por isso, há imperiosa necessidade da militância de esquerda se engajar nessa reta final, porque as pesquisas indicam possibilidades das mais diversas. E o que está acontecendo em São Paulo é um reflexo da disputa que também está acontecendo no conjunto do país. Uma disputa que, em alguma medida, se polarizou em âmbito nacional, mas que também tem muitas características específicas de cada cidade, de cada local onde a eleição está acontecendo. E, bom, as pesquisas indicam que essa polarização entre a extrema-direita e a esquerda, particularmente o PT, tem impactos não somente na eleição. Afinal de contas, isso é um indício ou um termômetro, né, que a gente vai poder enfrentar após a eleição, na segunda-feira, quando nós já vamos começar a falar, além do segundo turno, obviamente, sobre 2026 e os rumos do governo do presidente Lula até lá. Mas vejamos, o clima é muito, mas muito difícil e muito tenso. E é nesse contexto que a gente presta aqui no podcast nossa inteira e absoluta solidariedade e apoio à companheira Célia Tavares. A Célia é candidata a prefeita na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, e esta semana sofreu ameaças contra a sua integridade física, contra a sua vida. A gente vai escutar agora um pequeno trecho de uma mensagem divulgada pela Célia informando que tomou as devidas providências, inclusive registrando o boletim de ocorrência. É a companheira Célia que a gente escuta a partir de agora. Olá, pessoal. Passando aqui para atualizar informações a respeito das graves ameaças à minha integridade física que nós sofremos. Nós já fizemos o registro do boletim de ocorrência na delegacia e as investigações estão em andamento. Quero reforçar que na democracia não podemos tolerar ameaças e nem violência. A nossa campanha é feita com muito diálogo e com muito respeito e é assim que nós vamos continuar bem firmes. Quero agradecer o apoio que venho recebendo de muitas pessoas, de muita gente, e reforço, vamos continuar fazendo uma campanha de diálogo e respeito com muita firmeza, com muita determinação. Um grande abraço. Esse daí foi o comentário feito pela companheira Célia Tavares, disponível nas suas redes sociais, informando das medidas que foram adotadas. E é muito importante essa corrente de apoio e solidariedade, sempre que um de nós, e bom, uma companheira que está colocando a sua militância, a sua vida à disposição da luta dos trabalhadores em um momento como esse. Todo apoio, companheira Célia, força aí na luta e boa disputa nesse domingo. Pessoal, além da Célia, nós temos militantes do partido em diversos cantos do país enfrentando batalhas hercúleas. E nós sabemos, a questão decisiva é a militância de esquerda, petista, se engajar nessas lutas para que nós tenhamos não apenas um bom resultado eleitoral, mas também grandes vitórias políticas, elegendo boas bancadas de esquerda, bancadas petistas, possam dar suporte às grandes lutas que a gente vai enfrentar a partir do próximo período. Bom, desejamos que todo mundo consiga, até o domingo, se engajar o máximo possível nas campanhas e que a gente possa celebrar grandes vitórias na noite do dia 6 de outubro.
A gente volta aqui no podcast na próxima semana, esperamos, para trazer ótimas notícias de grandes vitórias do PT no segundo turno em grandes cidades. E também na próxima semana, no programa Antivírus, lá no YouTube, a gente também comenta o resultado da eleição. A gente se encontra muito em breve, todos às ruas e às urnas. Vamos votar 13 para podermos garantir uma grande vitória do nosso partido. Saudações petistas, bom fim de semana, boa eleição e até mais.